A política monetária no Brasil, como esperado, foi ajustada para cima em 50 pontos base pelo Banco Central, que deixou o caminho aberto tanto para encerrar o ciclo em 14,75%, quanto para subir mais uma vez e chegar a 15%. O Banco Central gostaria muito de não fazer mais um ajuste, mas isso tudo vai depender de como a economia vai se comportar, especialmente porque a inflação no Brasil está muito acima da meta, e isso, é claro, é um motivo de preocupação para o Banco Central. Acredito que o plano geral para o Banco Central, na verdade, é levar as coisas em 14,75 até 2026, e em 2026 começar o ano eleitoral fazendo ajustes para baixo. Acho que esse é o plano geral do Banco Central. O mercado já viu que nós estamos perto do topo da Selic e muito perto do fim do ciclo, talvez no fim do ciclo de ajuste de juros, e reagiu muito positivamente ao Banco Central, que foi visto como mais dovish. Nos Estados Unidos, o Banco Central foi, digamos assim, não teve nenhuma surpresa. O Banco Central foi monótono. Tanto assim que o mercado teve, especialmente a curva de juros americana, a reação menos forte, ou seja, mais tranquila em relação a reuniões do FONC desde 2021. O mercado o mercado praticamente não se moveu. E o fato de o mercado não ter se movido é um sinal positivo, mostra que o Banco Central americano conseguiu sinalizar ao longo do tempo aquilo que ia fazer e ganha credibilidade com isso. Apesar disso, o Banco Central nos Estados Unidos deixou claro que as tarifas, especialmente se mantidas por tempo longo o suficiente, vão diminuir a atividade econômica nos Estados Unidos, causar um impacto em preços, ou seja, aumentar a inflação, e podem ter impacto também no mercado de trabalho. Isso tudo fez com que o Fed preferisse esperar, e a mensagem é cautelosa. O mercado já precifica 4 quedas na taxa de juros esse ano, principalmente no segundo semestre, mas ainda está para se saber se realmente isso vai acontecer da maneira como o mercado precifica ou não. Eu diria que o plano do Fed é sim cortar juros e, se possível, até essas 4 vezes que já estão precificadas, mas o Fed prefere ser cauteloso e não abrir mão da flexibilidade, inclusive para aumentar a taxa de juros caso o impacto inflacionário seja muito grande. Apesar da volta, de toda a volta que o Trump deu até agora, a verdade é que as tarifas nos Estados Unidos subiram mais ou menos 3 a 4 vezes em média, isso sem considerar as tarifas aplicadas à China, o que aumentaria ainda mais a média. Então, isso vai sim ter impacto em preço, e o que precisa entender é se é um impacto permanente ou se vai ser um impacto que vai ser suavizado ao longo do tempo. Contribui para acreditar que talvez uma parte do impacto seja absorvida o fato de que, de fato, o preço do petróleo caiu bastante nos últimos tempos, e isso pode contribuir para suavizar um pouco o impacto inflacionário das medidas tarifárias. O grande problema é que a inflação é um aumento generalizado de preços e um aumento progressivo, que continua ao longo do tempo, e não só um preço que sobe e se estabiliza como um degrau, não é? A questão é saber se os preços vão continuar aumentando a taxas mais altas, e um argumento para isso acontecer é a piora da eficiência das cadeias de produção globais, e também pode ser que seja só um aumento de preços único, e por causa disso o Fed nem precise responder a isso. E aí pode ser até que o Fed possa cortar mais juros. Por enquanto, a verdade é que ninguém sabe, está todo mundo meio perdido em relação a isso, mas o mercado está querendo acreditar que a situação não vai ser tão ruim assim, especialmente porque, como eu disse, os resultados nos Estados Unidos foram fortes e, além disso, ainda tem todo o otimismo com inteligência artificial. No Brasil,
Também teve uma melhora no aspecto, principalmente no aspecto fiscal, o que fez com que a curva de juros fechasse, a ponta longa da curva de juros caísse, e com isso também nós tivemos aí uma diminuição da percepção de custo de capital pelos investidores, o que também contribuiu para o mercado subir. Aliás, o mercado, como disse, está aí próximo do all-time high. Uma nota interessante é toda essa discussão que tem sido feita no Brasil a respeito da Previdência, não é? O governo está aí nesse imbróglio de descontos indevidos para aposentados, o que é muito ruim, e isso em um momento que o governo estava aí melhorando digamos assim, melhorando a sua popularidade, e agora se encontra nessa situação em que está lidando de fato com uma questão de corrupção que pode ser grave e muito grave pelo que se tem divulgado por aí, o que pode de novo trazer as taxas de aprovação do governo para baixo. Inclusive, nos Estados Unidos, as taxas de aprovação do Trump mostram que ele é o presidente mais impopular desde que as pesquisas dos 100 primeiros dias de governo começaram a ser feitas. Então, não está fácil para nenhum dos presidentes, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, e cada um deles está lidando com seus próprios problemas. É isso, até a semana que vem.